pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema de numeração decimal, as ordens e as classes. Bom, para chegar até nesse sistema de numeração decimal, vocês provavelmente já aprenderam tudo ou um pouquinho pelo menos sobre a questão da história dos números, o desenvolvimento dos números, como que eles surgiram, né? Os símbolos que foram usados inicialmente, os principais, os mais conhecidos, os mais utilizados até hoje, os números romanos, né, os números egípcios e assim por diante. Até chegarmos então no sistema de numeração indo-arábico. O que é esse sistema de numeração indo-arábico, que também é chamado de sistema de numeração decimal? É o nosso sistema atual, sistema que foi universalizado, né, que todo o mundo usa, aqueles símbolos que a gente conhece, que são os algarismos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que com esses algarismos nós conseguimos formar infinitos números. Partindo desse pressuposto, nós sabemos que o sistema de numeração decimal é um sistema de numeração posicional. O que significa esse sistema posicional? Cada algarismo colocado em uma posição, ele vai representar uma quantidade diferente. O que significa isso? Por exemplo, se eu escrever o número aqui agora, 239. Se porventura eu inverter algum desses algarismos aqui, eu estou modificando a posição deles. Se eu modificar a posição deles, como por exemplo fazendo isso aqui, ele altera totalmente o número que ficou formado no final. Ou seja, nós aprendemos também que o número ele sempre faz a leitura de trás para frente, como a gente aprendeu desde o início, que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente. Mas como eu vou saber isso então? Eu montei um quadrinho aqui, uma tabela, que mostra pra gente exatamente as ordens e as classes de um número. Tá? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui aleatoriamente um número qualquer, vou colocar um número aqui, um número bem grandinho, né? Mas para eu saber fazer a leitura desse número, para eu saber quantas ordens tem esse número, quantas classes tem esse número, eu posso adotar essa nossa tabela, essa tabela de ordens e classes. Como assim, professor? Eu posso pegar esse número que eu acabei de colocar aqui, né? Usando esta tabela, eu vou colocar ele aqui na tabela. Observem como vai acontecer, de trás para frente. Ó. Aqui vem o 9, aqui vem o 8, o 7, o 5, o 4, o 3, o 0 e o 1. Observem aqui que eu coloquei as ordens de trás para frente, como ela realmente é conhecida. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ordem. Isso significa dizer que esse número que eu acabei de escrever aqui, ele tem 8 ordens, certo? Que é a mesma coisa que dizer que ele tem 8 algarismos, tá? Quantas classes ele tem, professor? Observe aqui o seguinte, a cada 3 ordens, observe que muda o nome da classe. As 3 primeiras ordens aqui, nós temos a classe das unidades, que é o que eu representei aqui, ó. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Quando eu partir para a segunda classe, eu já tenho a classe dos milhares, ou seja, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quando eu pulei para a próxima classe, eu já estou falando em classe dos milhões. Então eu tenho aqui unidade de milhão, dezena de milhão. Ou seja, repetindo, a cada 3 ordens, eu posso olhar aqui de trás para frente do meu número, a cada 3 ordens eu tenho uma chamada classe. 1, 2, 3, um pontinho para separar a primeira classe. 1, 2, 3, um pontinho para separar a segunda classe. Ou seja, ele está na terceira classe. Este número que eu acabei de escrever aqui, ele possui 8 ordens e ele possui 3 classes. E como é que eu faço a leitura deste número então? Eu vou observar aonde que esse número parou. Ele parou na classe dos milhões, certo? Então lá dentro dos milhões eu tenho quanto? Eu tenho 10, está observando aqui? Então esse número tem 10 milhões.
Lá na classe dos milhares, eu tenho o que aqui na classe dos milhares? Eu tenho o número 345. Eu vou escrever aqui 345. Como ele está na classe dos milhares, eu vou representar por 1000, certo? E aqui na classe das unidades simples eu tenho o número 789. Então eu vou ter aqui 789. E aqui não vai ter nenhum adjetivo, não vai ter 1000, não vai ter milhão, não vai ter bilhão, porque ele está na unidade simples, ele está na classe das unidades simples. Então todo número que ficar aqui na unidade simples, eu vou ler o número simplesmente como ele é, 789. Se ele está aqui na classe dos milhares, eu vou ler ele representando e colocando lá no final 1000. Se ele estiver aqui na classe dos milhões, eu vou botar lá no final milhões. É claro que se for 1, é 1 milhão no singular. Se for mais de 1, são milhões, né? E se esse número passasse aqui para a classe dos bilhões, eu já começaria fazendo a leitura dele em bilhões. E assim sucessivamente. Então, para eu saber quantas ordens tem um número, eu vou contar quantos algarismos ele tem. E para saber quantas classes tem um número, eu vou separar de 3 em 3 ordens. 3 uma classe, 3 outra classe. Sobrou o número lá, significa que ele tem 3 classes. Ok? Então essa é a nossa primeira aula falando de sistema de numeração decimal em relação às ordens e classes. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Forte abraço.